Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo ao Café com História. Eu sou o professor Rony e hoje eu vou falar para você sobre nosso herói do feriado nacional de 21 de abril. Esse herói se chama Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou no Brasil, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nasceu em 12 de novembro de 1746 em Ritápolis, em Minas Gerais, e o seu falecimento foi em 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Tinha 8 irmãos, era o quarto, dos filhos. Ficou órfão aos 9 anos de idade e foi criado por um tio. Esse tio de Tiradentes era um dentista. Por isso mesmo, ele ficou conhecido como Tiradentes, porque ele acabou aderindo à profissão do seu tio. Entrou para as forças armadas, para o exército naquele período. Tivemos uma revolução no Brasil chamada de Inconfidência Mineira. Eles fizeram um plano para fazer a independência do Brasil, para acabar com a escravidão. Esse período, lembrando que nós estamos vivendo no Brasil um período de exploração do ouro. Tínhamos vários impostos, inclusive a Inconfidência Mineira, ela vai de encontro, ou seja, contrária à cobrança dos impostos. A cobrança dos impostos era impetrada através do quinto, 20% sobre a produção ou extração do ouro. E como o reino de Portugal, a coroa portuguesa, estava passando por um grande momento de crise, resolveram colocar um imposto a mais, porque a arrecadação estava sendo pouca, havia contrabando, havia pessoas que não pagavam os impostos corretamente. Daí foram criadas casas de fundição, um amparato federal para poder cobrar esses impostos. Bem, então, se o quinto não estava resolvendo a questão dos impostos no Brasil, a coroa resolveu instituir mais um imposto sobre a produção aurífera aqui neste país. Este imposto se chamava derrama. Foi justamente no dia da cobrança desse imposto chamado derrama que Tiradentes e seus companheiros resolveram fazer um protesto em Vila Rica, Minas Gerais, para que o governador, o Visconde de Barbacena, excluísse a derrama. É claro que haviam divergências entre eles, entre Tiradentes e entre outros membros que apoiavam esse movimento. Uns queriam um novo governo que não fosse a monarquia, outros queriam a monarquia. Alguns queriam a libertação dos escravos, outros queriam manter a escravidão, mesmo porque alguns fazendeiros tinham escravos. Há uma divergência interna em relação à Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, como muitos historiadores vão divergir também na questão do nome, porque o nome simboliza alguma coisa maior. Inconfidência significa um traidor da confiança, mas conjuração quer dizer uma conspiração, quer dizer uma revolução contra um governo que está no poder naquele período. Tiradentes foi delatado por um companheiro, que Joaquim Silvério dos Reis, entrou em seu grupo, acessou, e aí ele devia 7.000 contos à coroa portuguesa, E em troca de sua delação, então ele foi perdoado de suas dívidas. Bem, o que acontece é que não foi efetivado esse protesto, porque o seu companheiro delatou, o X9 entregou Tiradentes para o governo. Tiradentes, juntamente com mais 12 pessoas, traíram a confiança da coroa. Essa traição, no caso, rendeu a condenação e a morte de Tiradentes.
O processo de condenação ele durou mais ou menos 3 anos. Então ele foi enforcado e após o enforcamento ele foi esquartejado e seus membros inferiores, braços, pernas e a sua cabeça foram expostos em praça pública. Antes de morrer, Joaquim José da Silva Xavier disse: "Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal." E em seguida ele foi enforcado e depois esquartejado, exposto em praça pública.